Ora, vamos a isto. A caderneta de cromos da Rádio Comercial é patrocinada pelas clínicas Vital Dente. Cromo. Cromo. Mercúrio. Agora fazer isto. Quatro segundos, Marco. 3. Esta primeira edição de hoje envolve pastilhas elásticas. Vamos a isso. Eu preciso que alguém me confirme uma coisa com extrema urgência. Então. É verdade ou mito que as pastilhas pirata regressaram? Não posso crer. Eu não sei disso. Disseram-me isto. A sério? Disseram-me isto. Pirata eram nada mais caras que as gorila. Mas eram muito boas. Havia umas mínimas que eram rijas. É verdade, mas na altura era assim. Mas eu acho é que se regressaram, aposto que não são a mesma coisa que as clássicas pastilhas pirata, que nos anos 70 e durante alguns breves anos da década de 80 nos encantaram a mente e nos rebentaram a dentição. Sim. E porquê é que nos encantaram a mente? Primeiro porque, mais do que uma pastilha, a pirata era uma espécie de maçonaria. Havia um clube pirata que era reservado aos meninos e meninas que quisessem estrear-se no associativismo, na sensação única de pertencer a um grupo exclusivo, pleno de regalias. Na verdade era uma autêntica classe social à parte, e a minha experiência era triste. Eu só comecei a mascar pastilhas em 83. Eu ia perguntar se tinhas feito parte desse clube. Eu nem sabia que esse clube existia. O clube pirata, sim, mas eu só comecei a mascar pastilhas em 83, já na fase descendente das piratas, porque até então eu simplesmente não conseguia entender o conceito da pastilha elástica. Engolias? Porque engolia, fazia-me espécie na minha pequenita mente que qualquer coisa saborosa e doce que se metesse na boca não se engolisse. Sendo que existia aquele mito que se tu engolisse a pastilha depois morrias. Ficava colado ao estômago. A frase era: olha, atenção que isso cola-se nas paredes do estômago. Exato. Era a frase que os adultos diziam. Mas eu tentei mascar várias vezes e sempre a coisa se saldava num trágico resultado, que era de facto o engolir da pastilha. Eu engolia pastilhas e não conseguia evitá-lo. Eu ainda devo ter pastilhas de 1980 coladas às paredes do estômago. Que bonita imagem. Porque as pastilhas dos anos 70 e 80 nada tinham a ver com as de hoje. Uma pessoa podia perfeitamente em 80 construir a sua residência de habitação com pastilhas elásticas. Porque aquilo depois de seco era rocha. E resistia a todas as intempéries, como aliás eu pude constatar há uns anos numa visita a uma velha escola onde andei e onde reencontrei uma pastilha minha de 84. Que era agora um muro. Por isso, eu ganhei medo a comer pastilhas e sofri ao ver que não só os meus colegas mascavam pastilhas pirata, como faziam parte do clube pirata. Eu podia fazer parte do clube pirata sem mascar pastilhas, e assim o fiz, mas sempre me senti uma farsa. Era uma espécie de militante do CDS que não sabia rezar o terço. Regalias do clube pirata. Na verdade, nada por aí além. A maior regalia de todas era a pessoa receber um cartão de sócio. E, muito sinceramente, isso para nós era mais do que suficiente. A pessoa sente-se um homenzinho ou uma mulherzinha munido de um cartão de sócio de qualquer coisa aos 7 ou 8 anos de idade. Mesmo que não sirva rigorosamente para nada. Nada. Para além do clube, as piratas podem orgulhar-se de ser as únicas pastilhas, arrisco dizê-lo, do mundo, que tinham direito à sua própria revista. Todos os sábados nas bancas havia uma nova edição da revista Pirata, que tinha banda desenhada, passatempos. Não comias comida saudável, era só alface. Não, eu devo ter exportado para as pastilhas ou nas gorila ou nas pastilhas de Bang Bang. Aí as pastilhas de Bang Bang não mudam de cor. Pois é, e enchiam a boca, mas o sabor e a vida, mas não mudava de cor. Sim. A parte mais apetecível da revista Pirata era a secção de cartas dos leitores. E eu digo-vos, uma criança que acumulasse ser sócia do Clube Pirata com ter uma carta sua publicada na revista e respondida... Era Deus. E respondida, achávamos nós, pelo Pirata, ele próprio, claro. Não é? Era uma pessoa completa. Um colega meu da primária mais velho orgulhava-se dessa dobradinha. Eu lembro-me de pensar que quando fosse grande queria ser como ele. Para mim, aquele indivíduo tinha conquistado tudo o que uma pessoa pode ter na vida. Ele não tinha sucesso, ele era o sucesso. A pastilha pirata era fabricada pela empresa Diana Évora. Era a típica pastilha elástica nacional dos anos 70 e 80, que é como quem diz, mais do que uma pastilha, era um desafio, porque dentro daquele inesquecível invólucro amarelo e vermelho com as letras pirata, escritas com tábuas velhas, como que arrancadas dos destroços de um barco, não é? E tinha a cabeça, que imagem! Tinha a cabeça de um pirata de lenço na cabeça, pala no olho e com uma cara de mau que hoje nenhuma mascota infantil ousaria ter. Exato. Era medonho.
Parecia um pedófilo. Dentro deste invólucro havia uma pastilha cor-de-rosa que sabia, vamos cá ver, sabia... O que é que sabia? Epá, eu nunca percebi o que é que sabiam as pastilhas pirata. Apesar de serem cor-de-rosa, aquilo não era exatamente morango. Também não era tutti frutti. Só havia um sabor? Era doce, só havia um sabor. Um sabor. Eu acho que aquele sabia... Sabia a cor-de-rosa. Era sabia o doce. que havia. Sabia a cor-de-rosa é a melhor definição. E isso bastava. E a outra característica das piratas é que, vamos cá ver, eram rijas que nem cornos. As piratas não nos pediam só que vendêssemos os dentes ao diabo. Elas basicamente estavam dispostas a arrasar-nos com o maxilar inteiro. Mas o que é certo é que, vistas bem as coisas, os jovens de 70, da geração de 70, são hoje adultos com uma potência maxilar muito superior aos jovens de hoje, com as suas pastilhas tenrinhas e fofas que não fazem mal aos dentinhos. Porra, que nós tínhamos que dar ao dente. Como se a nossa vida dependesse disso, pá. Mascar uma pastilha elástica, aliás, eu acho que era fazer aeróbica com o queixo. O açúcar daquilo, de certeza, que nos dava umas calorias a mais. Mas a ação mastigante a que o diacho da pastilha nos obrigava fazia com que essas calorias se perdessem logo a seguir. Eram o quão brutais eram as pirata. Mas por alguma razão se chamavam pirata e não, sei lá, fofinha. Pois, exato. As pastilhas daquela época, aliás, remetiam para coisas grandes e agressivas, porque havia piratas, havia gorilas, havia bang-bang, explosões, precisamente porque eram pastilhas abrutalhadas e que faziam de nós uns homens, mesmo que fôssemos umas meninas. E, enfim, é incrível pensar que todas as piratas que eu tentei mascar acabei por engolir. Eu devia fazer um raio-x ao estômago. Na segunda edição de hoje da Caderneta de Cromos, choque e horror, Então, ao descobrir que há novas aventuras dos 5 à venda nas livrarias. E, meu Deus, como os tempos mudaram para os 5. Não percam o meu desabafo sobre os 5. os Famous Daqui Five, a uma então. hora. Pá, os 5. Maria José. Eles eram Maria José. Era o Júlio. Era a Georgina, era a Zé. Era Era a a Zé. Zé, sim. Sim. E o cão era o Tim. Mais tarde vocalista dos Chutes. É verdade. Claro que sim. A Caderneta de Cromos é uma oferta das clínicas Vital Dente e volta daqui a uma hora. Mais coisa, menos coisa.